Marquinhos, eu queria, para a gente, acho que até esgotar um pouquinho do jogo do Curitiba, né? A gente não teve, eu confesso que na hora do jogo eu não vi, só fui ver isso depois, né? Não sei se você gostaria de falar daquele lance da comemoração do jogador do Curitiba, do Vitor Carvalho, passou por ti ali, foi comentado na transmissão, enfim. O que aconteceu ali? Não, na verdade, a hora que ele veio correndo, eu vim para frente, né? Porque na minha visão ali, como eu te falei, o jogo, nem na tua, né? A gente deu para ver se foi gol ou não. E na hora que eu fui pra frente e foi automático. A hora que ele passou, eu botei o pé, calçoei, coisa de menino, né? Relembrei aquela minha época da serraria, cara. Depois no final do jogo ali, se tu for ver, depois eu fiquei conversando com o pessoal do Curitiba, até ele tava junto, falei, pedi desculpa, foi automático. Só que eu queria que fosse o Leandro, pra tirar sarro do Leandro Silva, né? Como ele é muito meu amigo. Mas foi uma coisa que passou, né? Coisa que tomara que não aconteça mais, mas foi alguma reação automática minha, nada contra ninguém, nada para machucar o menino. Foi uma cena não tão costumeira no futebol, mas aconteceu, paciência. Pois é, eu ia não para esgotar o assunto do jogo, mas depois conversando com o Geninho na entrevista coletiva, né? Na avaliação dele o time fez uma boa partida, não foi das melhores, mas fez uma boa partida, mas a gente viu que o time perdeu pelo menos de 3 a 4 chances claras de fazer o gol. E a gente vê que ao longo da semana se trabalha muito isso. Ansiedade, falta de tranquilidade, o que é? Não, acredito que são essas situações, né? Vai ter jogos que a gente vai criar 2 chances e faz uma. Tem jogos que a gente cria 5, 6, não faz nenhuma. E também o treinamento, ele é uma prática para você dentro do campo poder exercer com bastante inteligência, coisa que não aconteceu nesse último jogo. A gente teve algumas oportunidades, às vezes um pouco de nervosismo, isso acontece, e treino é treino e jogo é jogo. A gente não pode comparar um treinamento com um jogo onde envolve muitas coisas, o psicológico do jogador é totalmente diferente, a finalização já vem com o adversário mais pressionado, então são situações que acontecem dentro do jogo que não vai nem chegar perto do treinamento. O treinamento é mais tranquilo, se você errar não tem cobrança nenhuma, o jogo já é totalmente diferente. Mas aconteceu um jogo de 2 equipes de grandes que estão brigando pelo acesso. A gente sabe que não poderia ter errado os gols que a gente errou, aconteceu isso aí, até porque o jogo estava muito equilibrado. Como o Geninho falou, eu também vi que a gente fez um grande jogo. Eu falo um grande jogo assim, mas não ganhou não. A gente tem que analisar o resultado em si, que foi ruim, mas o jogo em si não foi ruim. O jogo foi bom, a gente ficou pressionando, principalmente no segundo tempo ali, que a gente ficou em cima deles, tivemos algumas oportunidades. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que gostaria, pelo menos um empate, porque com esses jogos de confronto direto, se você não consegue vencer, você não pode perder. A gente perdeu num lance lá polêmico. Mas paciência, pensar para frente e não repetir os erros que a gente vem repetindo, porque na reta final, quanto menos a gente errar, a gente fica mais próximo do resultado positivo, até porque a gente é uma equipe que cria muito. Então, a partir que a gente está criando muito, a gente tem que aproveitar mais essa oportunidade. E a volta do Rodrigão ajuda nesse quesito de fazer gols? Com certeza, Alisson. Toda a volta de um atacante, de um centroavante que faz gol, que foi contratado pelo Santos porque era o artilheiro do Brasil, é um cara que sabe fazer gol, um cara onde a bola bate e fica, né? É um cara que já está acostumado a jogar com a gente, um cara que abraçou a causa e vestiu a camisa do Avaí com muito carinho, com muito orgulho. Então, todo mundo que retornar agora de lesão, infelizmente o Ané vai demorar um pouquinho mais, mas todo mundo que retornar agora retorna e a gente ganha um crescimento dentro da competição, jogadores de qualidade, todo mundo tem que estar apto para jogar. E aí quem for jogar, o Geninho que é pago para isso, que foi escolhido para ser o treinador, mas o mais importante é todos eles que estão à disposição para que ele possa ajudar o Avaí nessa reta final. Nessa reta final também o Geninho falou que é um momento muito também da parte psicológica, não questão técnica e tática. Você vê assim também? É o que a gente vem conversando, às vezes principalmente fora de casa, a gente tem que ter um pouco mais de gana, Não sei se é porque é a característica dos nossos jogadores, que nós somos jogadores mais tranquilos, E jogadores que não tem tanto esse negócio de nervosismo, essas coisas. Às vezes é bom, é muito bom, às vezes falta um pouco, a gente vem conversando, então isso cai no psicológico. E a gente tentar fazer de tudo e vender caro mesmo, se acontecer a derrota, porque a gente sabe que nessa reta final a gente não pode vacilar, porque a gente trabalhou bastante desde o início do ano para estar nessa situação que a gente está, agora chegando na reta final a gente não pode esmorecer, então temos que manter tranquilidade, consciência. Sabemos que um jogo dentro de casa é um jogo importantíssimo para a gente, que a gente fala, agora a gente tem que vencer dentro de casa, não importa como. Então a obrigação é nossa de vencer até para se manter dentro do G4 e com essa nosso pensamento de final do ano comemorar o acesso.
Pois é, Marquinhos, você fala dessa reta final, você tem dois exemplos, né? O bom e o ruim, 2013, quando deu tudo errado, e 2014, quando deu essa arrancada e conquistou acesso. O que você tem passado no dia a dia para eles a respeito disso? A primeira coisa, naquele 2013, a gente sabe o que faltou foi o respaldo da parte de fora, né? Porque a gente estava com 4 meses de salário atrasado, jogadores mandando famílias embora, então cai no psicológico, né, que o Janiter estava falando agora, mandando família embora, trocando de carro, o cara está com um carro 2003, pega um carro de 2009 porque não tinha o lado financeiro ajustado. Hoje não, a gente está, claro, com um pouco mais de dificuldade, mas isso é normal, principalmente pela cota que a gente recebe, né? Mas a gente está com tudo tranquilizado. Então isso aí já é uma coisa que a gente não se preocupa, né? No lado financeiro. E agora sim, agora a gente tem que trabalhar pensando só no adversário. Então como tu falou, né? São dois exemplos, mas esse exemplo de 2013 foi mais para o lado de fora para dentro que de dentro para fora, porque dentro de campo a gente estava fazendo grandes jogos, só que é o seguinte, a gente não estava se preparando adequadamente, porque, que não queira, o salário atrasado, você no jogo, a hora que tu entrar, tu vai jogar, mas tu não se preparou bem, e nessa reta final tu tem que se preparar muito bem para chegar dentro do jogo e exercer aquela função, aquela situação que foi passada para ti. E esse ano não, esse ano a gente está ciente disso, que está tudo correndo direitinho, basta a gente ter de campo, fazer a nossa parte e olhar para os lados que a gente também conseguiu acesso, né? 2014, principalmente em 2016, que a gente estava na virada do turno, no retorno a gente estava a 3 pontos do rebaixamento, conseguimos um acesso com várias vitórias, então, particularmente, eu não perdi nenhum jogo naquele ano, quando eu voltei, né, com o Claudinei. Então, eu pensar para esse lado positivo, trazer as coisas positivas, o torcedor venha para cá, nos apoie e que traga esse lado positivo também, porque isso aí ajuda muito e é muito benéfico para que a gente possa ter uma ressacada lotada, uma ressacada pressionando e que a gente consiga o nosso objetivo. Marquinhos, se nos jogos fora de casa, que o Avaí sempre teve uma boa campanha, né? Veio de 13 derrotas consecutivas fora da ressacada, ao contrário do primeiro turno, no segundo o time está fazendo o dever de casa. Dos 5 jogos que fez até aqui, perdeu um só, foi para o Figueirense e venceu outros 4, melhorando esse aproveitamento. Dá para manter isso até o final com os jogos dentro de casa? O nosso objetivo é isso, né, Janiter? É claro que a gente sabe que ganhar todos os jogos dentro de casa é difícil, mas a gente vai fazer por onde mesma coisa fora de casa. A gente não vai, talvez, perder todos os jogos, porque, como tu falou, pelo rendimento que a gente tem tido fora de casa. É claro que nossa força maior é dentro da ressacada, com apoio do torcedor, não botando 2.000, 3.000 pessoas, não. Botando 5, 6, 7 mil, porque é o seguinte, cara, é reta final. Reta final a gente pode estar aí resolvendo a nossa vida aí nos próximos 6, 7 jogos, né? Nem os 9. Se a gente fizer 5 vitórias, 6 vitórias, a gente praticamente carimba o nosso passaporte, sendo que isso são 5 jogos dentro de casa. E quanto mais a gente botar dentro da ressacada, a gente viu que tem pressão, porque nessa reta final a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas equipes com um poder financeiro muito forte, que também podem estar ajudando os adversários que vão enfrentar o Avaí, com um dinheiro a mais, quem que não vai querer? Tipo, de repente aqueles times que não tem nada na competição, eles recebem uma ajuda para vencer o jogo. Então a gente tem que ter consciência disso e saber que o nosso forte é a ressacada. Nosso torcedor ele faz a diferença, mas como eu te falei, que ele vem em 5, 6, 7 mil pessoas, porque a gente precisa muito dele e ele faz muita pressão. E nessa reta final, o fator casa ele pode ser preponderante para que a gente consiga o acesso. Esse adversário, o Boa Esporte, é aquele típico adversário que tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma armadilha, já que é um time que está lá na zona do rebaixamento, uma situação muito complicada para escapar? Não, com certeza, cara. Nesse tempo todo de carreira, eu já tive vários exemplos. Quando você entra desligado, achando que só com a camisa, só com a pontuação, você vai ganhar do adversário. Não, até porque a Série B a gente costuma falar, vocês, que é muito equilibrada. É claro que a obrigação ele vai vencer, pela pontuação, pelo que a gente está almejando, né, por tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro da competição, nossa obrigação é vencer, mas não vencer de qualquer maneira. Vencer organizado, vencer dentro daquilo que a gente sempre se propôs a fazer, que é um time organizado, saindo bem, saindo com velocidade, respeitando o Boa. Como é que você respeita o Boa? Jogando em cima dele, diminuindo os espaços, não dando espaço para o contra-ataque, porque essas equipes vêm para cá para jogar por uma bola, né? Uma bola parada. Então a gente tem que diminuir os espaços e fazer um grande jogo. Como eu falei mais uma vez, vou tocar mais uma vez nesse assunto, que é o torcedor vir para cá com o pensamento de apoiar, o pensamento de fazer aquela ressacada pulsar e ser o nosso 12º jogador, porque ele vai ser muito importante para esses jogos, principalmente porque são jogos que é onde a gente entra com a obrigação de vencer. Então tem que ter tranquilidade de apoiar, porque a gente sabe que 1-0 ou 10-0 dá os mesmos 3 pontos para a gente, é o que a gente precisa para permanecer no G4. Para quem você é daquele que analisa a tabela,
restam 9 jogos, né? Destes 9 jogos, 5, o Avaí nesse momento são adversários diretos. Destes 5, 4 serão fora de casa, que é o Goiás, o CSA, o Guarani e o Atlético. Só o Fortaleza, que hoje lidera, está numa situação um pouco mais confortável, é que deve estar ressacada. Como é que você analisa, como é que você trabalha isso? A primeira coisa é esses jogos aí de confronto direto, cara, é a gente não perder, como eu te falei. Não deu para ganhar, você pega um ponto. Até porque o nosso objetivo que é buscar pontos fora de casa, e dentro de casa a gente não pode negociar. Dentro de casa a gente tem que arrumar os 3 pontos, até porque se a gente arrancar um empate fora de casa, vence dentro de casa, então de 6 você faz 4 pontos, você está dentro do G4 tranquilamente. Então nosso pensamento é esse, primeiramente é pensar no bolo, depois sair com o Guarani num jogo difícil, um confronto direto. Mas cada jogo é um jogo, até porque a gente sabe como eles vieram aqui dentro da nossa casa. A gente pode acompanhar esses jogos que tu está falando, eles vieram aqui jogando do meio para trás, jogando só no erro do Avaí, Então a gente sofreu bastante, principalmente quando o Goiás veio aqui, jogou por uma bola, chegou a bola no finalzinho do primeiro tempo, ganhou o jogo. A gente pressionou a bola na trave, mas não fez o gol. De repente a gente pode usar isso aí contra eles lá, porque eles vão ter que sair um pouco mais para estar jogando dentro da casa deles, e a gente poder usar o nosso forte também, que é esse contra-ataque com as pessoas, com jogadores rápidos. Então, cara, nosso pensamento é trabalhar jogo a jogo e, como tu falou, esses confrontos diretos é não perder. O mais importante é não perder, para você também ganhar moral, ganhar autoestima, para sempre, quando vir dentro de casa, vir com aquele intuito de vencer o jogo e poder fazer uma pontuação que te deixa tranquilamente na Série A. Fechou.